A graça e a paz do Senhor, irmãos. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de 1 Coríntios. 1 Coríntios 15:3 diz assim a palavra do Senhor. Pois o que primeiramente lhes transmiti foi o que recebi. Preste atenção nisso. Ele transmitiu algo que ele recebeu. Aí tem dois pontos aí na sua Bíblia, que o texto agora que ele fala foi algo que ele recebeu. Que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia, segundo as Escrituras, e apareceu a Pedro e depois aos 12. Depois disso, apareceu a mais de 500 irmãos de uma só vez, a maioria dos quais ainda vive, embora alguns já tenham adormecido. Depois apareceu a Tiago e então a todos os apóstolos. Depois destes apareceu também a mim, como a um que nasceu fora do tempo, pois sou o menor dos apóstolos e nem sequer mereço ser chamado apóstolo, porque persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus sou o que sou, e sua graça para comigo não foi inútil. Antes trabalhei mais do que todos eles, contudo não eu, mas a graça de Deus comigo. Portanto, quer tenha sido eu, quer tenha sido ele, é isso que pregamos. Olha só o que eles pregam. E é isso que vocês creram. Ora, se está sendo pregado que, o que ele estava pregando? Que Cristo ressuscitou dentre os mortos. Como alguns de vocês estão dizendo que não existe ressurreição dos mortos, se não há ressurreição dos mortos, nem Cristo ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, preste atenção nesse versículo que é chave. E se Cristo não ressuscitou, é inútil a nossa pregação, como também é inútil a fé que vocês têm. Até aqui, irmãos. Senhor nosso Deus, eis aqui a nós diante de Ti, Pai, querendo ouvir a Tua palavra, a Tua voz, pois nós sabemos que a nossa pregação, nem a nossa fé, não é inútil. É útil para a nossa edificação, para nos levar até o Senhor. Então faz essa boa obra em nós, realiza o Teu querer no meio da Tua igreja e fala conosco, Senhor, em nome de Jesus. Amém. O apóstolo Paulo falando umas coisas muito fortes aqui, né? Que se Jesus não ressuscitou, irmãos, a nossa fé e a nossa pregação é completamente inútil. Veja que o cristianismo surgiu desde o seu início, não baseado em ensinos, não baseados numa moral, não baseados, isso é o que você tem que fazer, isso é o que você não deve fazer. Não. O cristianismo se originou e partiu deste ponto aqui, que Cristo ressuscitou. Se você for ver as pregações dos apóstolos no livro de Atos, são várias, todas as pregações falam isso. Jesus Cristo ressuscitou. A igreja antiga, hoje a gente se cumprimenta, né? As pessoas falam a paz do Senhor, a graça e a paz de Cristo, bom dia. A igreja antiga, as pessoas se cumprimentavam. Chegavam para um e falavam, Jesus ressuscitou. E o outro respondia, Ele verdadeiramente ressuscitou. Era assim que eles se cumprimentavam. Então hoje a gente vai ter uma aula aqui, vou ser bem racional aqui nessa análise. Será que Jesus ressuscitou ou não, irmãos? Nós cremos nisso, nós tivemos experiências com Deus para saber isso, mas às vezes as pessoas do mundo não vão acreditar. Mas há formas de você analisar racionalmente se a ressurreição ocorreu ou não, racionalmente. E aqui vocês vão ver que em toda essa pregação, a questão da fé eu vou deixar de lado, e a gente vai analisar aqui racionalmente. Por que a gente pode concluir? Mesmo um ateu, analisando as evidências, analisando os fatos, deve necessariamente concluir que Jesus ressuscitou. Como é que a gente faz isso? Irmãos, a história, a disciplina, a história, né, da faculdade, ela se baseia completamente em análise do passado. O direito, boa parte dele, principalmente o direito penal, né, depende de você analisar algo que já ocorreu, algo passado. E como é que você vai analisar? Não tem como você botar no laboratório e ver exatamente como aquele crime ocorreu, como algo ocorreu. Não, você vai analisar as evidências, vai analisar a cena do crime, vai analisar os documentos que você tem daquela questão. E é assim que você chega a uma conclusão. Então a pergunta que nos é feita, tanto a nós cristãos como a quem não é cristão, e que a pessoa tem que responder é, Jesus Cristo ressuscitou ou não? Porque cada fé, cada religião vai te falar, olha, creia nisso, creia naquilo, creia... O cristianismo é diferente, ele só vai falar, olha, Jesus ressuscitou. Isso é um fato histórico que você pode analisar e investigar. Ele ressuscitou ou não? E a pessoa tem que tomar uma decisão. Se ela falar, não, eu analisei tudo e concluí que Jesus não ressuscitou, ok. Aí é uma pessoa que está sendo intelectualmente honesta, porque ela analisou os fatos, não, Jesus não ressuscitou, então a fé é inútil, como o apóstolo Paulo falou.
Agora, o que a pessoa não pode falar, não sei se Jesus ressuscitou ou não, e vou tocando minha vida. Isso já é uma certa preguiça que não convém, porque se o próprio Deus se deu ao trabalho de vir à Terra e morrer numa cruz romana, sofreu o que ele sofreu, por que a gente não pode se dar ao trabalho de analisar fatos e ver se ele ressuscitou ou não? Então a gente vai analisar isso aqui, e vocês vão ver que eu vou usar um pouco da Bíblia, mas só vou usar a Bíblia naquilo que ateus e céticos costumam utilizar, tá? Vou explicar aqui. A teologia e a história são disciplinas acadêmicas. Quando você vai num departamento de teologia de uma grande universidade americana ou europeia, boa parte dos teólogos são ateus, são céticos, são liberais e alguns são cristãos. Porque é uma disciplina da ciência, a pessoa está estudando, não tem a ver com um seminário, tem a ver com um estudo científico mesmo da Bíblia, da história do cristianismo. Então eu só vou usar aqui, por exemplo, questões da Bíblia que esses ateus e céticos utilizam também. Então, esse aí é o meu compromisso nesta manhã. Vamos analisar cada uma dessas evidências e chegar a uma conclusão. E detalhe, eu só vou usar aqui, irmãos, conhecimento aqui de pesquisa, tá? Doutores, pós-doutores. Porque se você procurar na internet, hoje em dia é uma febre, né? Os ateus colocando blogs de todo lado, dizendo, Jesus não existiu, essa questão da ressurreição não existe. Blog tem de todo tipo. Mas é a pessoa que leu 10 páginas e está escrevendo alguma coisa da cabeça dela ali. Não, eu só vou me basear em pesquisa de doutores e pós-doutores, inclusive ateus e céticos. Mas vamos lá. Vamos usar o método de Descartes, o método racional, e vamos partir do que é óbvio, para a gente chegar a uma conclusão e estudar se Jesus ressuscitou ou não. O que é óbvio? A partir do qual a gente pode partir, né, o nosso estudo. Que Jesus ressuscitou? Não, isso não é óbvio. E existem muitas pessoas que questionam isso. Então, não é isso, não é por aí que a gente vai iniciar o nosso estudo. O que é óbvio, o que é inquestionável? O que é óbvio, o que é inquestionável é que cristianismo existe. Ok? Até aí não tem nem como questionar, porque nós estamos aqui e nós somos prova viva disso. Então, primeira coisa, o cristianismo existe. E segunda coisa, que o cristianismo surgiu em algum determinado momento. Né? Ele não é uma coisa que sempre existiu, ele surgiu em determinado momento lá da história. E se surgiu, que material que nós temos para fazer esse estudo? E eu vou aqui para o material extra-bíblico, que a Bíblia a gente tem. Que material extra-bíblico nós temos? O que foi que surgiu, esse tal de cristianismo? Hoje a gente sabe o que a gente vive aqui, mas o que foi que surgiu lá atrás? Quando surgiu? Por meio de quem surgiu? E esse por meio de quem? Como eram essas pessoas antes? Como elas eram depois do surgimento? E o que motivou o surgimento desse tal de cristianismo? Bom, que material que nós temos, irmãos? Nós temos a Bíblia, ótimo. Mas nós temos muito mais material além da Bíblia. Às vezes você vê alguém falar, não, mas se Jesus foi tão importante, por que tem tão poucos historiadores escreveram sobre ele na antiguidade? Né? Bom, primeiro tem que definir o que é pouco, né? É menos de 1000? Mais de 1000? Se for menos de 1000, com certeza é pouco. Mas, se vocês pensarem, quantos historiadores vocês acham que existiam na antiguidade? Não existia faculdade, o meio de escrita era muito caro. Você acha que existiam muitos historiadores ou poucos historiadores há 2000 anos atrás? Poucos, né? E as pessoas falam, não, mas poucos historiadores escreveram sobre Jesus. Poucos. E existiam poucos. Você já vê que já tem 2 poucos aqui. Será que esses 2 poucos, um pouco é igual ao outro pouco? É exatamente. Na verdade, todos os historiadores antigos escreveram sobre Jesus. Todos. Com exceção de apenas 2 que não eram tão importantes. Mas todos os historiadores antigos escreveram sobre Jesus. Olha só, quando você analisa algo na história, você pega os documentos que são próximos do fato. Então vamos analisar documentos que existiram desde a morte de Jesus até 150 anos depois, somente. A partir daí já fica um pouco distante, né? Até 150 anos depois da morte de Jesus, e a morte também do imperador Tibério, o imperador Tibério morreu 4 anos depois de Jesus, então eles foram contemporâneos. Olha só, o imperador Tibério, imperador romano, do auge do Império Romano, ele tem 9 fontes extra-bíblicas, 9 documentos históricos que falam sobre o imperador Tibério César. E Jesus? Jesus, um carpinteiro, o cara é o imperador do Império Romano do seu auge. E o carpinteiro Jesus, quantas fontes? Imperador Tibério tem 9, Jesus, o carpinteiro, tem 45 fontes. Extra-bíblicas, tá? Estou falando extra-bíblicas. Isso porque o cristianismo estava engateando. Se você chegar até 400 depois de Cristo, aí Jesus já vai, em vez de 45, vai para 226 fontes, documentos extra-bíblicos.
Dessas 45 fontes de Jesus, até 150 anos de sua morte, 19 são credos cristãos, que na verdade são credos, a maioria está aqui na Bíblia, nós lemos um deles, que são textos que estão na Bíblia, mas não são da Bíblia. São citações. Por exemplo, se eu escrevo um livro e falo, olha, Albert Einstein disse, abre aspas, isso está no meu livro, mas não é meu, é de Albert Einstein que eu estou citando. Nós lemos um texto que o apóstolo Paulo está fazendo uma citação, ele fala, olha, eu transmiti o que eu recebi, e aí nós lemos o trecho aqui. Jesus Cristo morreu segundo as Escrituras, ressuscitou ao terceiro dia segundo as Escrituras. Isso é uma citação que ele está fazendo. Mas além desses 19 credos cristãos, olha o que nós temos. Nós temos 4 fontes arqueológicas, 17 documentos não cristãos e 5 livros cristãos que não são do Novo Testamento. Então totaliza aí 45 fontes extra-bíblicas, 17 que não são cristãs. Das 45, 28 falam da morte de Jesus, 12 não são cristãs. Das 45, 18 mencionam a ressurreição, 7 não são cristãs. Das 45, 11 mencionam que os discípulos morreram pela fé. Vou citar aqui brevemente as fontes que não são cristãs, só por curiosidade, mas eu tenho que passar bem rápido aqui. Joséfo, que é um historiador judeu, escreveu no ano 93. Plínio, governador da Bitínia, escrevendo ao imperador Trajano, e o imperador Trajano responde. Tácitos, o maior historiador da Roma Antiga. Suetônio, historiador romano. Serênios Granianos, procônsul da Ásia, escrevendo ao imperador Adriano. Lucian, que é um satirista grego. Galen de Pérgamo, que é o maior pesquisador médico da antiguidade. Celsus, Marabar Serapion, que é um sírio. Referências no Talmud, que é um documento judeu. E o Toledoth Jesus, que é um escrito judeu contra o cristianismo. Então, esses são alguns. Então, todas essas fontes extra-bíblicas, principalmente. O que a gente conclui? Esse é o material que nós temos. O que então foi que surgiu, esse tal de cristianismo? Dessas fontes extra-bíblicas, os maiores historiadores e teólogos têm o que eles chamam de fatos mínimos. É o mínimo que você tem certeza do cristianismo, que eles acreditavam na época. O que você tem certeza. E tal coisa, eu não sei se eles acreditavam ou não, mas isso aqui é o que eles tinham certeza. Que surgiu uma religião nova a partir de um judeu chamado Yeshua, ou Jesus. Seus seguidores judeus, que no início eram judeus, o chamavam de Cristo, ou Messias, que é uma figura lá presente do Antigo Testamento, que era guardado. Foi morto pela pena máxima, crucificação, sob Pôncio Pilatos, no reinado do imperador Tibério César. O corpo dele desapareceu. Os discípulos proclamaram, veja só, eu não estou baseando em fé, é um fato que os discípulos proclamaram desde o início que Jesus havia ressuscitado dos mortos e que o viram. Ele ressuscitou? Não sei. O que os teólogos e historiadores sabem é que desde o início os discípulos proclamaram isso. Anunciaram isso a partir de Jerusalém. Ressurreição era a mensagem principal e não os ensinos de Jesus. O dia oficial de culto deixou de ser o sábado, passou a ser domingo. Tiago, irmão de Jesus, e Paulo se convertem. 3 outros líderes, além de Jesus, Tiago, que eu falei, Pedro e Paulo acabam sendo mortos. Uma incontável quantidade de cristãos são martirizados, principalmente no início, pelo menos pelo imperador Nero. E a religião se espalhou rapidamente em todo o Império Romano, sem utilizar armas, pelo contrário, sendo perseguidos. Então isso é o denominador comum. Dentro da teologia e da história, isso é o que todos acreditam. Todos sabem pelos documentos que aconteceu. Tem um pesquisador que compilou uma lista de 3.400 fontes de teólogos, historiadores e arqueólogos, em francês, alemão e inglês, 3.400, de 75 até hoje. São 1.400 acadêmicos com doutorado e pós-doutorado. Todos eles confirmam que esses são os fatos mínimos do cristianismo. Então, principalmente, quais são os principais fatos? Que Jesus morreu por crucificação, que os discípulos proclamaram que tiveram experiências de ter visto Jesus Cristo ressuscitado. Os discípulos foram completamente, radicalmente transformados e foram mortos por isso, e Paulo se converteu a Cristo. Quando surgiu? Se você for ler livros de ateus, ou mesmo aquele livro do Código da Vinci, vai falar que o cristianismo foi uma invenção criada lá por Constantino, no século III ou IV. Nós já vemos por esses documentos extra-bíblicos que, na verdade, o cristianismo é do primeiro século.
né? Até José escreveu no ano 90, então com certeza é anterior a isso. E nós temos vários documentos arqueológicos, tá? Nós temos o Código Muratoriano de 150 depois de Cristo, listando todos os livros do Novo Testamento, Irineu de Lyon em 160 falando dos evangelhos, etc. Então é bem fato, isso é aceito por todos os historiadores, que o cristianismo surgiu no primeiro século e já se espalhou logo no primeiro século. Eu só cito isso porque você vai ver em blogs aí na internet, foi uma invenção lá do século III, invenção de Constantino, etc. E esse trecho que nós lemos em 1 Coríntios, capítulo 15, é o trecho considerado o mais antigo, porque não que o livro em si seja o mais antigo, o livro de 1 Tessalonicenses é o mais antigo do Novo Testamento. Mas 1 Coríntios, que foi escrito ali mais ou menos no ano 55, Paulo está falando, isso foi escrito em 55, olha, eu recebi, e o que eu estou transmitindo o que eu recebi, que Cristo morreu, crucificado segundo as Escrituras, ressuscitou segundo as Escrituras, apareceu a Pedro, apareceu a Tiago, apareceu a 500 pessoas simultaneamente, isso foi o que ele recebeu. Recebeu quando? A pesquisa mostra aí, eu vou falar bem rapidamente, lá em Gálatas 1, depois se vocês quiserem ler, Paulo diz que 3 anos depois da sua conversão, o apóstolo Paulo converteu 3 anos depois da morte de Jesus, 3 anos depois, ou seja, 6 anos depois da morte de Jesus, ele vai até Jerusalém conversar com os apóstolos e passa 15 dias com Pedro. E é aí que o pessoal acha que ele recebeu isso. Então, esse trecho de 1 Coríntios que nós lemos, data de pelo menos 6 anos depois da morte de Jesus, no máximo, né? Mas tem alguns teólogos, historiadores que defendem que esse trecho seria de 1 ano depois da morte de Jesus, por vários fatores que eu não tenho tempo de explicar aqui. Então, esse trecho que você lê é o trecho mais antigo e data de apenas 1 ano após a morte de Jesus. 1 ano apenas, irmãos. Se você for ler livros de outros líderes de religião, você vai ver escritos muito, muito depois. Esse aqui só tem 1 ano. Tá, e a partir de quem surgiu esse tal de cristianismo? Nós vimos aqui que os documentos são bastante antigos, próximos, né? E quem eram essas pessoas que, a partir do qual surgiram o cristianismo? Como elas eram antes e como elas eram depois? Nós sabemos que o cristianismo surgiu a partir dos judeus. Um grupo pequeno, no início, cerca de 500 pessoas, e esse grupo cresceu rapidamente. Logo no primeiro ano, as estimativas é que já tinham 10 mil judeus proclamando esse tal de cristianismo. O que mais? O que esses judeus acreditavam? Antes de surgir o cristianismo, acreditavam que haveria ressurreição dos mortos, sim, só que a ressurreição dos mortos no último dia, quando Deus trouxesse o céu à terra, haveria ressurreição dos mortos. Não havia essa expectativa de alguém ressuscitando no meio da história. Havia ressurreições no Antigo Testamento? Sim, mas ressurreições que a pessoa ressuscitava e logo depois morria, né? Não uma ressurreição como a de Jesus, que ressuscitou e permaneceu vivo para sempre. Outra coisa que você sabe dos discípulos antes do surgimento do cristianismo é que eles estavam morrendo de medo. Porque o líder dele havia sido morto. O líder deles, Jesus, foi morto por crucificação, que é uma dor que nem eu nem você vão jamais conseguir imaginar o que é. Então eles estavam morrendo de medo, de eles também serem pegos e eles também passarem por uma crucificação. Segunda questão, eles não tinham problemas mentais. Você lê a carta de Paulo, a carta de Pedro, a carta de João, né? Porque vocês estão falando que Jesus ressuscitou, a primeira coisa que você pensa, o cara não bate bem da cabeça. Pô, está falando que o cara ressuscitou? Mas se você for ler o que eles escreveram, vocês vão ver que a mente deles era absolutamente brilhante, não há sinal nenhum. Tem até uma análise de umas 30, 40 páginas que eu li de um psicólogo analisando e falando que não tem nenhum traço de neurose, de nenhum desses problemas psicológicos. Não eram pessoas de baixo nível cultural, nem religioso, baixo nível religioso, né? Tem pessoas como José de Arimateia, Nicodemos, Paulo. E esses judeus, eles tinham uma predisposição contrária a acreditar na ressurreição. Contrária. Por quê? Porque o líder primeiro foi morto. Geralmente, quando uma pessoa morria, a primeira coisa que você conclui é, bom, o abono acabou, não tem mais o que fazer, né? E segundo, o Messias vai ser morto? O Messias do Antigo Testamento, todo mundo achava que ele ia vir triunfar sobre a opressão e ia libertar Israel. Não, esse Messias morreu. Então, já estão totalmente descartando Jesus. O cara morreu, ainda morreu de forma humilhante. O Antigo Testamento diz que quem morresse pendurado no madeiro estava sendo amaldiçoado por Deus. Então, morreu. Debaixo de uma maldição de Deus. Como é que esse cara vai ser um homem de Deus? Não vai ser um homem de Deus. Mas todos os grandes líderes religiosos
Não os líderes religiosos de uma cidade no canto, não. Os grandes líderes religiosos de Jerusalém falaram, olha, esse é um blasfemo, esse não é homem de Deus, pelo contrário, é usado pelo diabo. Então, olha só, todo mundo contra ele. Como é que você vai acreditar? Um cara que morreu, amaldiçoado por Deus, segundo a Bíblia, e os líderes religiosos estão falando que ele é do diabo, ele não presta. Então, a gente vê alguns problemas. Aí a pessoa fala, não, mas o que mais sobre esses judeus? Alguns eram céticos. Nós temos o caso de Tiago e Judas, irmãos de Jesus, que eram céticos. A gente lê na história, até em fontes extra-bíblicas, que eles não acreditavam em Jesus. Jesus pregava e eles não acreditavam. A família de Jesus o rejeitava. Algumas pessoas desses que se converteram eram inimigos, como a gente vê no caso de Saulo de Tarso, né? Era inimigo, então não tinha predisposição nenhuma de acreditar. Ele, na verdade, perseguia os cristãos, né? E você vê tanto que eles não esperavam a ressurreição de Jesus, não tinha nenhuma expectativa disso, porque no caminho de Emaús, o que acontece? Os discípulos estão andando e aparece uma pessoa andando junto com eles. E eles não esperavam, não tinha expectativa nenhuma, ficam conversando com aquela pessoa do lado, só lá depois que eles vão ver que era o Jesus. Então não tinha expectativa nenhuma. Tanto é que os discípulos também, depois que Jesus morreu, o que eles fizeram? Voltaram a trabalhar, voltaram a pescar, largaram. Realmente, esse Jesus aí não estava com nada, não. A gente seguiu aí, perdemos 3 anos da nossa vida, fazer o quê, né? Pelo menos a gente aprendeu alguns ensinos bons, né, mas morreu, acabou. Então, esses eram as pessoas, judeus, que não tinham predisposição nenhuma em acreditar. E o que aconteceu da noite para o dia? Isso aqui eu tudo estou falando de análise de teólogos, tá? Não estou falando nada baseado em fé aqui. Teólogos historiadores. Eram assim, judeus, não tinha expectativa nenhuma de uma ressurreição no meio da história. E depois, o que aconteceu? Primeira coisa, eles mudaram a tradição de 1.500 anos, que é adorar a Deus no sábado. Do dia para a noite, eles passaram a adorar no domingo. O que mais? Judeus adorando a um homem. Né? A gente vê até nesses documentos extra-bíblicos, eu tenho todos os textos aqui, se vocês quiserem ler depois. Começaram a adorar um homem, um judeu adorando um ser humano. Isso aí já é uma coisa assim que não bate uma coisa com a outra. Passaram a acreditar que alguém ressuscitou antes do último dia, ou seja, no meio da história alguém ressuscitou e não morreu mais. Abandonaram toda e qualquer aspiração militar contra Roma, não se preocuparam mais com a opressão romana, nada disso. Abandonaram o foco na lei e começaram a pregar uma tal de salvação pela graça, que você não dependia mais da lei, mas você era salvo graças ao sacrifício daquele líder dele. Abandonaram o sacrifício nos templos, havia o templo em Jerusalém, eles pararam de sacrificar lá. Começaram a acreditar que o Messias sim deveria morrer e passaram a acreditar que o próprio Deus desceu do céu e se sacrificou pelo ser humano. Tipo assim, eles pegaram o judaísmo e inverteu de cabeça para baixo do dia para a noite. E assim, é importante, essas coisas na nossa cabeça às vezes não é difícil de entender, porque a gente vê as pessoas trocando de religião, misturando religiões, a gente vê tudo isso. Mas um judeu, irmãos, para ele misturar a religião dele com qualquer coisa, ou trocar a religião dele, ou mudar qualquer coisa na cabeça dele, é um parto, irmão. E não foi um judeu que mudou radicalmente as crenças dele. Foram 10 mil. 10 mil, do dia para a noite, mudaram as principais crenças deles. E mais, tipo assim, a gente troca de religião, né? As pessoas trocam de religião e não preocupa muito. Os judeus, eles sabiam, se eles largassem a lei de Moisés, eles eram amaldiçoados imediatamente por Deus e há um risco 100% garantido de ir para o inferno. Se eles começassem a inventar, não, eu acredito que o meu líder ressuscitou e ele é o salvador da humanidade. Se isso fosse uma invenção da cabeça deles, ou eles falam, não, nós queremos ganhar dinheiro com isso. A primeira coisa que eles sabiam é que eles iam para o inferno. Iam. E eles não brincavam com essas coisas. E segundo, naquela época, hoje a gente gosta de mudança, né? Eu tenho uma crença nova, eu tenho uma ideia nova, eu tenho uma tecnologia nova. Antigamente eles não gostavam de nada novo. Tudo que fosse contrário à tradição estava errado. Não, a gente gosta das coisas dos antepassados, dos patriarcas. Então, para eles mudar a crença deles do dia para a noite dessa forma, tem que ter ocorrido alguma coisa muito grande. E diferente de diversas doutrinas cristãs, irmãos, não sei quanto vocês estudam a história, mas tem diversas doutrinas cristãs que foram debatidas ao longo de muitos anos e às vezes por séculos, até chegar a uma conclusão, assim, uma doutrina bem embasada. A única doutrina que nunca foi debatida, eu acho que é a única, nunca foi debatida é Jesus ressuscitou. Nunca foi debatido isso, nunca.
Nem desde o início nunca foi. E é interessante que, geralmente, quando morre um líder, o que as pessoas fazem? Vamos escolher um novo líder, então. Eles nunca cogitaram escolher Pedro, ou Tiago, ou Paulo como novo líder, não. É Jesus Cristo, ele que é o Messias, não esses outros. O que fez, irmãos, que os judeus tivessem uma ideia de mundo e mudassem completamente? E mais, eles não apenas mudaram de ideia, veja só. Eles não simplesmente trocaram todo o sistema de crença deles. Eles morreram por isso. Ninguém, irmãos, ninguém morre por algo que sabe que é mentira. Ninguém. Você morreria numa cruz ou aceitaria ser morto por algo que você sabe que é mentira? Olha só, os discípulos estão dizendo, eles não estão falando, olha, eu senti Deus no meu coração. Não, eles estão falando, olha, eu vi. Ele apareceu para mim, eu vi, toquei nele, comi com ele. Se isso fosse mentira, você acha que eles iam morrer por isso? E desde o início, estavam morrendo desde o início. Com Estevão, com Tiago, foram mortos logo no início. Não foi depois, não. Então, eles perdiam tudo, perdiam as propriedades dele, perdiam a honra, perdiam trabalho. Paulo, que era um eminente fariseu, um homem extremamente respeitado, do dia para a noite largou tudo. Foi perseguido, espancado, apedrejado, sofreu tudo que é miséria. Por algo que ele fala, olha, eu vi. Ele não está falando, não, eu acho, não. Porque existem pessoas, por exemplo, você vê lá no Islã, os muçulmanos, eles colocam bomba no corpo e se matam, por causa de um ideal. Mas veja só, os discípulos não estão morrendo por um ideal, por um conceito filosófico, por algo que eles acreditam que vai melhorar o mundo. Não, eles não estão falando, olha, não estou morrendo por causa de um ensino, por causa de uma ideia. Estou morrendo por algo que eu vi. Eu vi, é um fato, eu vi, por isso que eu morro. Porque eu vi, eu não posso negar o que meus olhos viram. Então, eles estavam dispostos a morrer mesmo, porque eles viram, irmãos. Então, agora a gente chega no ponto, né? Se os judeus eram assim, 10 mil, e mudaram do dia para a noite, inclusive ao ponto de morrerem por essa nova crença. O que motivou isso? O que motivou os discípulos, essa alteração radical na crença deles, e morrerem por isso? De novo, eu estou falando coisas aqui baseadas em fatos históricos, eu não estou baseando em fé, em nada disso. O que motivou eles, irmãos? Existem, a gente sabe, né? Jesus ressuscitou. Certo, mas os teólogos e historiadores, eles estudam explicações alternativas. São basicamente 6, tem até mais, mas as principais são 6. Que Jesus não teria morrido, por exemplo, Jesus não morreu na cruz, depois, ele não morreu, saiu da cruz, depois apareceu aos discípulos. Gente, estou aqui. Outra coisa, eles teriam ido no túmulo errado, foram no túmulo errado, não viram lá o corpo, falaram, então ele ressuscitou. Outra coisa, pode ter sido uma conspiração, os judeus se reuniram, vamos inventar um negócio novo aqui, gente. Vamos falar que ele ressuscitou e vamos embora. Quarto, podia ser um gêmeo, né? O Jesus verdadeiro morreu lá e veio o gêmeo dizendo, olha aqui, eu sou o Jesus, ressuscitei. Outra coisa, pode ter sido uma alucinação, os discípulos tiveram uma alucinação, olha, viu, não tinha tanta saudade do mestre que viram Jesus aparecendo, e isso explicaria o surgimento da ressurreição. Ou poderia ser uma lenda, né? Uma lenda que surgiu com o tempo. Tudo isso vocês vão ver. Se você for ver na internet, aí, irmãos, tem tudo isso aí. E os pseudo-intelectuais de blog, né? Blog, assim, a internet espalha muito conhecimento, mas espalha também ignorância. Porque eles nunca leram uma tese de doutorado. Aqui tem tese de doutorado de 500 páginas sobre um negócio desse aqui. E vai ver se esse pessoal leu isso. Não leu nada. Então, primeira coisa, vamos ver. Jesus, na verdade, ele estava lá na cruz e acabou sobrevivendo. E apareceu e falou, gente, eu ressuscitei. Será que poderia ter acontecido isso? Primeiro, para uma pessoa falar isso, tem que ser bem ignorante e não saber nada sobre o Império Romano. Porque um soldado romano era um cara que sabia matar, irmãos. Se tem um caboclo, uma pessoa que sabia matar, é um soldado romano. E segundo, a gente sabe por fontes até extra-bíblicas, que os soldados romanos, para garantir que Jesus tinha morrido, eles espetaram uma lança no coração de Jesus. Né? Então não foi somente a crucificação. E um detalhe interessante, quando os soldados romanos enfiaram a lança em Jesus, o que saiu ali pelo buraco? Sangue e água. Isso é meio estranho, né? Por que vai sair água ali do coração? João era um médico, foi João que escreveu isso e os outros. Na verdade, é exatamente isso que acontece, tá, irmãos? Isso aí chama efusão pericardial e efusão pleural. Na verdade, quando a pessoa está passando por asfixia, forma um negócio de água lá perto entre o coração e o pulmão, tá? Isso é medicamente comprovado. João não era médico, não tinha como ele saber disso. Então você vai, ele inventou? Como é que ele ia saber isso, João?
Além disso, se Jesus sobrevivesse à cruz, o soldado responsável era morto. Então é por isso que o soldado confirmava, espetava a lança mesmo para garantir que a pessoa morreu realmente. E mais, irmão, se Jesus sobrevivesse à cruz, faz de conta. Não, vamos crer, Jesus sobreviveu à cruz. E aí? Primeiro, ele não ia conseguir andar, que os pés estavam perfurados. Segundo, ele não ia conseguir mexer os braços, porque o ombro era deslocado na hora que ele era preso lá. Então, se Jesus aparecesse para os discípulos, mesmo 3 dias depois, o que os discípulos iam falar? Jesus ia falar, gente, eu ressuscitei. Ele ia aparecer todo arrebentado para os discípulos. Os discípulos iam falar, Jesus, tudo bem, nós estamos vendo que é você, mas ressuscitou, você não ressuscitou não, nós estamos vendo que você está todo arrebentado aí. Vem cá que a gente vai cuidar de você. Se ele aparecesse no estado que ele aparecesse 3 dias depois, a ressurreição jamais ia surgir, porque todo mundo ia ver que Jesus era arrebentado mesmo. E segundo, por último, nenhum historiador judeu, romano, ou de nenhuma sorte, jamais questionou que Jesus morreu. Como eu falei lá atrás, inúmeras fontes falam, Jesus morreu por crucificação. Então essa explicação realmente não bate. Inclusive os teólogos historiadores dizem que é até ridículo propor isso. Uma outra opção é que o túmulo era errado. Não, os discípulos foram lá no túmulo errado e, Jesus não está aqui, então ressuscitou. Isso até explica o desaparecimento do corpo, mas não explica as aparições, porque a grande força da ressurreição foi os judeus disseram, nós vimos, e por isso nós vamos pregar isso e vamos morrer por isso. Então o túmulo errado não explica basicamente nada, né? E uma que tem muita força aí nos blogs da internet, e eu estou trazendo essa pregação justamente para responder essas questões, né, é a questão da conspiração. Não, os judeus conspiraram entre si, olha, o nosso grande mestre morreu, então vamos dizer que na verdade ele ressuscitou e vamos propagar isso. Primeira coisa, como é que eles iam roubar o corpo? Né? Eles iam ter que roubar o corpo para poder anunciar isso. Como eu falei, os judeus jamais fariam isso porque era uma blasfêmia, né? Eles não desafiariam o Deus que eles criam. E ainda mais numa época como a Páscoa. Né? A Páscoa é a época mais sagrada para os judeus. Eles não iam inventar uma conspiração e roubar um corpo numa época tão sagrada. Né? E aquele risco de maldição, de ser jogado no inferno, tudo isso que eu falei, se eles criassem algo, inventassem uma loucura dessa. E por último, mas a questão mais importante é a questão do martírio. Eles eram mortos. Imagina, você juntar 10 mil pessoas, gente, vamos ensinar essa religião. Todo mundo vai, beleza. Mas quando começa a matar o primeiro, o segundo, o terceiro, um vai abrir o bico. Claro que vai abrir o bico. Não, isso aí foi invenção. E começa todo mundo a debandar, né? Não, esse negócio não está dando certo. O que a gente está ganhando com isso? O que eles ganharam com isso? Os discípulos ganharam pregando isso. Só morte, miséria, perseguição, apedrejamento, espancamento. Então, eles vão conspirar para ganhar o quê com isso? Eles só estavam tomando burdoada para isso. E mais, quando você faz uma conspiração, eles escreveram os evangelhos baseados numa conspiração. Eles iam escrever coisas bonitinhas a respeito deles mesmos, mas não, eles dizem que eles escrevem, né, nos evangelhos, que os apóstolos eram mesquinhos, invejosos, raivosos, quase burros e, por fim, covardes e traidores. Isso é o que a gente chama aí na investigação histórica de critério do constrangimento. Como é que funciona isso? Por exemplo, se um pastor diz, olha, vem um mendigo pedir comida para mim e o satanista teve mais misericórdia do mendigo do que eu. Se um pastor fala isso, o satanista teve mais misericórdia do mendigo do que eu. Isso provavelmente é verdade. Por quê? Porque para um pastor se constranger ao ponto de dizer, olha, o satanista foi muito melhor que eu, então é porque realmente ele não ia inventar essa história para se falar mal de si próprio. Né? Então, pelo critério do constrangimento, a gente fala, realmente ele está falando a verdade. E isso tem demais nos evangelhos. Por que os apóstolos inventar que eles não tinham fé, que traíram Jesus? Então, eles não inventaram isso. Eles narraram isso porque isso de fato aconteceu. Se fosse uma conspiração, eles iam dizer, olha, eu acreditei em Jesus, seguia ele e tal. Mas não, eles falavam a verdade. E a gente vê nos evangelhos que eles não estão tentando ganhar adeptos. Tanto é que Jesus fala, olha, não sejam como os hipócritas judeus que oram em pé nas sinagogas. Então, critica os judeus. E não seja como os gentios que oram repetindo a mesma frase, criticando os gentios. Porque na conspiração você tenta ganhar adeptos. Mas não, eles citam Jesus bombardeando todo mundo. Então, todas essas coisas, e de novo, nos evangelhos você vê também diferença nos relatos. Vai ler Marcos, Mateus, Lucas, João, você vai ver os relatos sendo um pouco diferentes uns dos outros. O que isso significa?
Que numa conspiração, o que numa investigação policial, o detetive lá, o delegado está investigando? Se os réus estão falando a mesma história, muito igualzinho, o que você vai pensar? Essa história está muito igual. Eles elaboraram isso e cada um decorou o que ia falar, né? Mas não, você vê os evangelhos sendo diferentes, você vê que são testemunhas diferentes mesmo. Então a conspiração não bate principalmente essa questão do martírio. Ninguém ia morrer por uma mentira. Tem a hipótese do gêmeo, né? O Jesus verdadeiro morreu e o gêmeo dele, que estava perdido, apareceu e falou: eu sou Jesus, ressuscitei. É uma explicação razoável, mas o problema é que Jesus aparecia mostrando as marcas na mão e o buraco da lança. Então, isso o gêmeo não teria. Então, e também você vê, né, um artifício tão mirabolante, você inventar um gêmeo do nada, que você já começa a ver o desespero da pessoa querendo achar uma alternativa. E a alucinação, isso aqui é o que boa parte dos ateus defendem hoje, porque as outras, vamos ver, todas as outras não tem nenhuma lógica, não se sustentam. Eles defendem muito a questão da alucinação. Por quê? Porque é óbvio, né? Morreram dizendo: olha, eu vi Jesus, ele ressuscitou, eu vi. Então, uma boa hipótese eles alucinaram, tiveram lá um surto e viram Jesus aparecendo para eles. Mas por que isso não se sustenta, irmãos? Porque faz de conta que morre um parente seu e você depois tem uma visão com esse parente. Se você tem uma visão de um parente, você conclui que ele está morto ou que ele está vivo? Se você tem uma visão de um morto, você conclui que ele está morto. Né? Você não conclui: eu tive uma visão com meu parente que morreu, logo ele está ressuscitado. Não, quando você tem uma visão de um morto, você conclui que ele está morto mesmo. Mortinho nasceu. E mais, o que eles declaram não foi só que nós vimos: olha, ele comeu com a gente, nós tocamos nele. E as aparições de Jesus não são aparições rápidas, simples, né? Eu tive uma visãozinha assim, rapidinho, assim, no meio de uma nuvem e sumiu. Como é que eram as aparições de Jesus? Eram aparições demoradas, irmãos. Por exemplo, ele andou lá no caminho de Emaús durante minutos, talvez horas, do lado dos discípulos e conversando com eles. Naquela outra vez que Jesus aparece para os discípulos e vai perguntando: Pedro, tu me amas? Pergunta 3 vezes. Então, são aparições muito prolongadas. Não tem caso na psicologia de uma alucinação tão demorada. E ainda mais grupais, né? A alucinação, quando acontece, pode ser até uma pessoa ali sozinha, mas os discípulos viram que os 12 viram, que 500 pessoas viram Jesus simultaneamente. Oi? Ceiava com eles, pois é. Então, uma alucinação comendo aí já é difícil, né? E você vê, a aparição que Jesus teve para Paulo, Paulo teve uma alucinação e caiu do cavalo. Ok. Pode ser? Pode ter sido? Pode. Mas o que aconteceu depois? Paulo se levanta e ele está cego. Aconteceu uma evidência física, não foi só: eu tive uma visão. Não, ele de repente estava cego. E além disso, os companheiros deles ouviram uma voz, viram uma luz. Então, de novo, um aparecimento grupal para muitas pessoas, né? Então, a alucinação é uma coisa que também não bate, irmãos, não bate mesmo. E um outro ponto que também, esse talvez seja o líder de audiência aí na internet, se vocês forem buscar, não, é a lenda. Né? Como é que é uma lenda? Começa ali, tem uma historinha bonitinha e tal, e vai passando os séculos, vai aumentando na história. A história vai ganhando corpo, vai ficando grande, vai dizendo que o cara, ele tinha uns ensinos, depois vai aumentando, teve uns milagres, depois ele ressuscitou alguns mortos, depois andou sobre a água, e depois ele ressuscitou também. A lenda vai crescendo, né? Os mitos. Então, tem muitos que defendem isso na internet, e esse é o campeão de audiência. Só que qual que é o problema? Que mito, irmão, lenda, leva tempo para surgir. Leva tempo para se desenvolver essas coisas. Primeiro, as testemunhas oculares, as pessoas que viveram têm que ter morrido, né? Porque senão, se surge uma coisa, a pessoa vai falar: não, isso aí não aconteceu, não. Então, as lendas, os grandes historiadores dizem que demora pelo menos 200 anos para surgir uma lenda. Pelo menos 200 anos. Só que nós vimos que temos escritos aí do 1º século. Não cristãos. Joséfo ali, de historiadores romanos, já dizendo que eles acreditavam na ressurreição. Então, simplesmente não houve tempo para surgir uma lenda, um mito. Não houve tempo. Porque os escritos são muito próximos. Isso se a gente pegar extra-bíblicos. Se a gente pegar esse trecho que nós lemos, que é de 3 anos, talvez 1 ano depois da ressurreição, da morte de Jesus. Então, 1 ano depois já surgiu a doutrina que Jesus já estava sendo proclamado que Jesus ressuscitou. O que mais sobre lenda? Olha só. Se fosse lenda, o
que acontece? Quando surgem lendas, a gente vê, por exemplo, se tivesse surgido uma lenda lá no século III, eles iam colocar na boca de Jesus textos tentando defender uma doutrina ou outra. Por exemplo, a gente não vê Jesus citando, resolvendo problemas que foram gravíssimos na igreja depois. Por exemplo, gentio tem que se circuncidar ou não? Jesus nunca fala sobre isso. Nunca fala. Mas isso foi um problema da igreja muito grande. Se fosse uma lenda, a igreja rapidinho ia ter escrito lá, não, é porque Jesus disse que tem que circuncidar ou não. É o que acontece com a lenda, né? As lendas vão surgindo também trechos que resolvem problemas daquela religião, mas não surgiu isso na tradição cristã. E mais, a tradição rabínica de ensino, essa questão do surgimento de mitos e lendas, isso acontece com a gente. Mas a tradição rabínica do judeu de ensino é você ensinar exatamente palavra por palavra. Você repete palavra por palavra o que o seu professor disse. Então, eles não... Tem aquela brincadeira, né? A pessoa fala, isso é usado demais na internet. Já viu aquela brincadeira do telefone sem fio? Você começa falando uma coisa, chega lá na ponta, do outro lado, uma história completamente diferente. Foi isso que aconteceu com Jesus ao longo dos séculos. Meu Deus, há umas comparações assim que chegam a um nível de ignorância que é impressionante. Porque, qual que é a grande questão? Por que essa brincadeira do telefone sem fio funciona? Porque você não pode perguntar para o anterior o que ele disse. A pessoa fala e o outro fala, mas o que você disse? Não posso falar não, você tem que repetir, fala qualquer coisa e vai passando para frente. Agora que na tradição rabínica, não. O professor repete, deixa eu escrever. Então, não surge essas coisas assim mirabolantes. Ainda mais na tradição, numa cultura que tem uma tradição oral muito forte. Então, o que C.S. Lewis diz? Tenho lido poemas, romances, literatura visionária, lendas e mitos a vida toda. Só um detalhe, C.S. Lewis ele era diretor de literatura de Oxford. Tá? Então, ele era um intelectual, ele era ateu, e por estudar as escrituras acabou se convertendo. Então, ele está falando baseado em alguém, um dos maiores conhecedores da questão. Tenho lido poemas, romances, literatura visionária, lendas e mitos a vida toda. Sei como são, sei que nenhum desses gêneros é assim. Existem apenas duas visões possíveis com relação a esse texto do Evangelho. Ou se trata de uma reportagem, ou algum escritor antigo desconhecido, sem antecessores ou sucessores, de repente inventou toda a técnica moderna da narrativa novelesca realista. O que ele está dizendo aqui, irmão? Se você for ler um livro hoje, um livro de ficção hoje, você vai ver assim, o cara, ele tem que ir de um lugar para o outro. E na viagem ele fala que viu os passarinhos voando, o vento, estava uma temperatura tal. Por quê? Porque hoje você lê um livro, o autor tenta fazer você sentir, que você se sinta naquele ambiente. Então ele descreve diversos detalhes que não têm importância nenhuma para a trama da história, né? Se o passarinho que estava passando era preto, ou azul, ou branco, não faz diferença nenhuma para a história, mas eles citam, olha, era um passarinho azul da raça tal. Mas na ficção antiga não existia isso. Ele só falava, olha, ele foi de lá para cá e resolveu o problema. Mas você vê nos evangelhos, irmãos, trechos, olha só, de detalhes insignificantes, mas que eles citavam, olha só, Jesus dormia sobre uma almofada na polpa de um barco, Pedro viu Jesus na areia, quando estava a 200 côvados da praia, pescaram 153 peixes, 153. Por que eles davam esses detalhes? Se eles estivessem inventando alguma coisa, fosse uma lenda, surgia, eles só falavam, pescou um monte de peixe. Quando tem esses detalhes assim, é porque marcou tanto a imagem do discípulo, ele ficava tão impactado com aquilo que ele relata isso. Um trecho que é famoso é quando a mulher pega em adultério. E vão lá questionar Jesus. Jesus, o que a gente faz com essa mulher? O que Jesus está fazendo? Ele está escrevendo na areia. Sai alguma doutrina disso? Não. Falaram o que Jesus estava escrevendo na areia? Não. Não sai nada daí, é um detalhe completamente irrelevante. Só que aquilo impactou tanto, a cena que eles estavam vendo de Jesus, impactou tanto os discípulos, porque eles viram aquilo, não é uma invenção, que eles falam, olha, Jesus estava escrevendo na hora que aconteceu tudo isso. Então não é uma lenda, realmente é algo que impactou eles. Olha só, o que Lewis também fala. Como historiador literário, estou perfeitamente convencido de que, independente do que sejam, os evangelhos não são lendas. Não são suficientemente artísticos para tratar-se de lendas. Desconhecemos a maior parte da vida de Jesus e ninguém que inventasse uma lenda permitiria que isso aconteça. O que você sabe sobre a infância de Jesus, a adolescência de Jesus, juventude de Jesus? Nada. Tem só um fato lá quando Jesus tinha 8 anos, mas no mais não sabe nada da vida de Jesus. Como adolescente, como jovem, nada. Quando surgem lendas, eles falam como era a infância daquele grande líder e tal. Não, os discípulos não escreveram porque não sabiam também.
E olha só, um bom criador de lendas, quando Jesus aparece ressurreto, o que um bom criador de lendas faria? Ele apareceu brilhante, deu um discurso assim, que impactou todos eles, mas olha o que o Evangelho diz quando Jesus aparece. Jesus aparece e diz: criancinha, será que tendes algo para comer? Será que tendes algo para comer? Isso parece uma lenda? De jeito nenhum. De jeito nenhum. Então, o que aconteceu, irmão? De 50 anos para cá, 50 anos atrás, se você fosse em vez de conversar com um teólogo, um historiador, todo mundo ia falar: Jesus ressuscitou? Não. Isso aí é a história da criação dos crentes, isso é invenção, isso é conspiração, isso é lenda. Isso não aconteceu. De 50 anos para cá, inverteu. Irmão. Antes você não encontrava teólogo e historiador cristão, era tudo ateu e cético. Hoje inverteu. Você não consegue mais, já fica difícil você encontrar um teólogo, um historiador que não acredita na ressurreição. Porque os fatos são tão gigantescos que não tem como você negar isso que Jesus ressuscitou. Hoje você vê eles dizendo que há um consenso, um amplo consenso na teologia e na história, de que os discípulos tiveram alguma experiência de ressurreição. Alguma espécie de experiência eles tiveram, para fazer essa mudança radical na vida deles. Então, eu falei das alternativas, né? Vamos falar sobre a ressurreição. O que a gente pode embasar a ressurreição? Primeiro, o túmulo vazio, né? A gente tem 24 razões para acreditar que o túmulo de Jesus estava vazio. Obviamente, eu não vou citar todos. Primeira coisa é que a pregação iniciou justamente em Jerusalém. Se você fosse inventar uma mentira, você ia começar justamente no lugar onde todo mundo ia poder te desmascarar? Não. Mas como era uma verdade, eles pregaram aqui em Jerusalém, nós estamos dizendo, olha, que naquele túmulo ali não tem mais o corpo de Jesus. Os próprios judeus admitiam que o túmulo estava vazio, lá em Mateus 28, e também em fontes externas. O que foi o que os judeus sempre disseram? Que os discípulos roubaram o corpo. Isso foi sempre propagado pelos judeus, está até no Talmud isso. Então eles confirmam que o túmulo estava vazio. E a questão de o túmulo ser de José de Arimateia. Por quê? José de Arimateia, por que isso a gente sabe que é verdade? Pelo critério do constrangimento. Porque eles não citariam um membro do Sinédrio sendo mais nobre que os discípulos. O que aconteceu quando Jesus morreu? Os discípulos tudo fugiram com medo. Mas teve um membro do Sinédrio, um fariseu, que foi lá, não, me dá o corpo aqui, eu vou guardar ele. Então, pelo critério do constrangimento, você sabe que isso realmente é verdade. Aquelas questões que eu falei, que o judeu não brincaria com o corpo de alguém morto, muito menos na Páscoa, que é uma época santa. O que acontecia quando um profeta morria? Aquele túmulo era guardado, o local dele, e era venerado. Aqui morreu o profeta e tal. E isso nunca aconteceu no cristianismo, porque simplesmente eles sempre disseram, desde o início, que ele ressuscitou. Então, agora vamos principalmente para a questão das aparições. Né? O que aconteceu nas aparições de Jesus? Ele apareceu para muitos, em grupos diferentes, várias vezes, para várias pessoas simultaneamente, chegando a 500, em vários lugares, em várias circunstâncias, ao longo de 40 dias. Então não foi, aconteceu no primeiro dia, não, foi ao longo de 40 dias. Aparições eram muito longas, mostrando as marcas da cruz, permitindo ser tocado e comendo. E uma coisa interessante é que o Tiago, Tiago e Judas, que eram irmãos de Jesus, que eram céticos, passaram a acreditar que Jesus era Deus. O que seria necessário para convencer você de que seu irmão ou sua irmã era Deus? Né? Que você tem que adorar seu irmão ou sua irmã. Precisa de um motivo bem grande. Né? E aquilo que eu já citei, Jesus não apareceu somente a quem cria. Primeiro porque ninguém cria. Nenhum dos discípulos acreditava. E apareceu a um cético, que é Tomé, aos irmãos dele, né, que não acreditavam nele, e até um inimigo, que era o apóstolo Paulo. Né? Então, tudo isso mostra que realmente as aparições de Jesus têm um argumento muito forte. Até Anthony Flew, que é o pai do ateísmo moderno, admitiu que realmente os discípulos tiveram alguma espécie de experiência com Jesus ressurreto. Reginald Fuller, um teólogo, diz que é um fato inquestionável da história que os discípulos tiveram alguma espécie de encontro com Jesus. Seja ela de forma natural ou sobrenatural, mas alguma coisa aconteceu. Então, irmãos, o que isso tudo mostra? Né? Que havia um grupo de judeus grande, 10 mil, que mudaram sua crença do dia para a noite e morreram por isso. Todas as explicações alternativas falham. Falham, mesmo você analisando somente fontes extra-bíblicas. Mesmo se você não usar a Bíblia, não se sustenta. A única explicação que se encaixa nos fatos que nós temos é Jesus Cristo ressuscitou. Somente essa se encaixa nos fatos. Eu não estou falando de fé, não estou falando de
se você crê, não, nada disso. Só para você ver, tem um juiz da Suprema Corte Britânica que ele fez um estudo legal sobre toda a ressurreição de Jesus. Ele diz assim, para mim as evidências são conclusivas e frequentemente na Suprema Corte cheguei a um veredito com evidência muito menos convincentes. Eu aceito as evidências dos evangelhos sem reservas, o testemunho de homens confiáveis sobre fatos que eles puderam comprovar. Tem um advogado, que ele está no Guinness, né, o livro dos recordes, que ele é o advogado que mais venceu casos criminais consecutivos. Ele venceu 400. Imagina se o cara não era bom, né? Venceu 400 casos consecutivos. Ele fez um estudo sobre a ressurreição de Jesus e ele fala, olha, esse aí seria o meu caso 401 que eu ia ganhar, porque esse aí é muito fácil. Tem um professor de Cambridge que diz, se o surgimento dos nazarenos fez um buraco enorme na história, um buraco do tamanho e na forma da ressurreição de Jesus, o que o historiador secular ou ateu propõe para fechá-lo? Não tem, irmãos, não tem outra explicação. Para todos os fatos que eu apresentei aqui, Jesus Cristo ressuscitou. E é por isso que a igreja primitiva cumprimentava uns aos outros. Jesus ressuscitou, e o outro respondia, ele verdadeiramente ressuscitou. Irmão, se você fosse Deus e quisesse provar a humanidade, olha, eu existo e a minha mensagem é essa. Para você provar que aquela mensagem é a verdade, que você existe, o que você faria? Você tinha que fazer um milagre muito grande, correto? Se você fosse Deus. Eu preciso comprovar que eu existo. Às vezes os ateus falam, prova que Deus existe. Ele já provou. O que Deus fez? Veio à terra, falou, estou aqui, gente, sou eu. Mas é você mesmo? Pode deixar que eu vou mostrar para vocês que sou eu. Morreu numa cruz, ressuscitou, apareceu para um monte de gente, várias vezes, por 40 dias, aparições longas. Eu estou aqui. Agora, vocês apóstolos, eu não posso ficar aparecendo para bilhões de pessoas e também ia forçar as pessoas, mesmo quem não quer crer, né? Vou aparecer para aqueles que creem, você anunciam a verdade e confirmem isso. E os discípulos foram, pregaram essa verdade e morreram por ela. Então, se alguém não quiser acreditar, vai ter que propor uma explicação alternativa. Os maiores historiadores e teólogos já tentaram. Todos falharam. Hoje existe um consenso, tá, irmãos? Na ciência, dizendo que os cristãos primitivos tiveram alguma espécie de experiência com um cristão ressurreto. Romanos 1, verso 3 a 4 diz, Jesus Cristo foi declarado Filho de Deus com poder pela ressurreição dos mortos. Pedro diz em 2 Pedro, nós não seguimos fábulas engenhosamente inventadas, quando lhes falamos do poder e da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Pelo contrário, nós fomos testemunhas oculares da sua majestade. O apóstolo João diz em 1 João 1, o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam, isso proclamamos a respeito da palavra da vida. Jesus Cristo ressuscitou ou não, irmãos? Ressuscitou. Vamos ficar de pé? Como eu falei, alguma coisa provocou uma mudança radical em 10 mil judeus. Eles falaram que foi. Todas as explicações alternativas não batem com os fatos. Apenas um, que é a ressurreição. Eles morreram acreditando nisso e pregando isso. Que a gente possa ter essa certeza, irmão. Se há uma certeza que você pode ter, se você realmente analisar e buscar e ver os fatos, Jesus Cristo verdadeiramente ressuscitou. E por isso que a gente está aqui. A gente não está aqui como as outras religiões que dizem, olha, creia nisso aqui. Não. A gente fala, a gente acredita porque houve um fato que nós não podemos negar. Um fato de que Deus veio, provou que veio e ressuscitou dos mortos. Eu digo isso, irmãos, para que vocês não temam. Se vocês talvez não tenham sido confrontados ainda por um ateu, por um cético, não entrou num blog, porque eles escarnecem mesmo, zombam, dizendo que a gente é um bando de gente tola, inculta, que não acredita em qualquer história da carochinha. Não, o cristianismo não surgiu assim. Você vê os grandes intelectuais, Agostinho, São Tomás de Aquino, todos eles, o apóstolo Paulo, eles acreditavam porque havia uma razão para isso, uma razão racional e também uma razão experimental, né, que você pode conhecer a Deus perto. Então o cristianismo é uma religião que surgiu de um fato, irmãos. E é nesse fato que nós nos apegamos. É nesse fato que confirma que o nosso Deus consegue vencer a morte. E é por isso que nós sabemos que existe vida eterna. Por isso que nós sabemos que existe um céu. É por isso que nós sabemos que estaremos com Ele.
Nós temos essa crença, não é porque surgiu na cabeça de alguém. É porque um fato histórico provocou tudo isso. Jesus ressuscitou. Ressuscitou. Essa é a verdade que a Bíblia proclama, a história proclama, os séculos proclamam, desde 2000 anos até hoje, proclamam isso. Ele ressuscitou. E nós podemos basear nossa vida nisso. Porque quando você é um cristão, é a sua vida que está baseada nisso aqui. Mas está baseado num fundamento sólido, garantido, não apenas por nossa fé, por nossas experiências com Deus, em coisas que nós vivemos com Ele, mas também em algo que você pode ver até pela razão, até pela evidência histórica. Vamos orar, irmãos? Senhor nosso Deus, o Senhor fez tudo isso, Senhor, se deu ao trabalho de morrer numa cruz romana e posteriormente ressuscitar para nos dar uma garantia de qual o caminho correto, qual o caminho, Senhor. Há tantas religiões, aqueles que propõem religião nenhuma, ateísmo e tudo isso. Como é que a gente vai saber o caminho correto, Senhor? Como nós vamos saber, com a nossa mente finita, com as nossas fraquezas, o que é o caminho, o que é a verdade, o que é a vida? Como é que nós vamos saber como chegar ao Pai? Há como saber, porque o Senhor se revelou, Senhor. O Senhor teve essa misericórdia de nós, no meio de toda a nossa confusão, no meio de tantas religiões, no meio de tantas criações humanas, o Senhor teve a misericórdia de se revelar. E não apenas se revelar e dizer, acredite aí, pronto, acabou, que eu estou dizendo. Não, o Senhor teve a misericórdia de demonstrar que podemos crer, porque o Senhor mostrou que era você realmente, que estava ali na pessoa de Jesus Cristo, falando o que o Senhor falou, ensinando o que o Senhor ensinou, e mostrando para nós que nós teremos vida eterna, que nós temos esperança além deste mundo, que nós também ressuscitaremos, com corpo de glória, sem pecado, onde toda lágrima será enxugada, onde não haverá mais dor, nem pranto, nem doença, nem miséria, nem mais maldade alguma, junto ao Senhor, Pai. O Senhor venceu a morte. Como o Senhor disse a Paulo, né? Onde está a morte, o seu aguilhão? Onde está, né? A ameaça que estava sobre nós de morte foi derrotada na cruz do Calvário, porque Ele ressuscitou. Eu quero, Senhor, na época, quando eu estiver no hospital, ou à beira da morte, ou conforme for que eu vou passar por isso, que eu venha lembrar do Cristo que ressuscitou e ter a certeza plena de que o que eu vivi, do que eu criei, do que eu obedeci, foi baseado no que o Senhor fez, numa verdade, e de que eu tenho a segurança de que vou para junto do Senhor, Pai. O cristão tem a segurança, porque não apenas crê na vitória sobre a morte, mas porque é um fato, o Senhor venceu, Senhor. Que o Senhor possa remover do coração de cada irmão aqui, Senhor, toda dúvida, toda dificuldade em crer, todo bloqueio que tenha na mente ou no coração, que o Senhor possa limpar, Senhor, e que o Senhor possa fazer surgir no nosso meio pessoas mais determinadas como os teus discípulos, a ponto de morrer pela verdade, de proclamar essa verdade às pessoas lá fora, porque eles não dizem, toda religião fala qualquer coisa, como que eu vou acreditar nisso? O cristianismo não é uma mensagem falada da boca para fora, é de um morto que ressuscitou, é do Messias que veio e venceu. Ele venceu, irmãos, e que a gente proclame isso. As pessoas lá fora não têm no que se basear, mas nós temos, que a gente pode dizer para todos eles, não apenas entre nós, que Ele ressuscitou e que é verdade. Todo ser humano vai ter que responder diante de Deus que Ele ressuscitou ou não. Se ressuscitou, obedeça e sirva a Ele. Se não, vai ter que se explicar, porque é muita coisa. Os argumentos a favor da ressurreição de Jesus são fatos e são verdade. Senhor, nós te agradecemos, Senhor, por nós podemos ter essa garantia, nossa fé ser firmada na rocha. Obrigado por seu caminho, a verdade, a vida, por ter se dado ao trabalho, por morrer por nós naquela cruz e por ressuscitar e viver para sempre conosco, Senhor. Amém.